Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente da importância dessas duas viaturas e da perspectiva ainda do aumento de efetivo, dada essas ações em prol da segurança de Araxá. Ana Paula, o segundo semestre do ano passado e esse ano já sinalizavam algumas boas notícias para a gente, tanto em relação às questões logísticas, quanto em relação a pessoal. O ano passado começou essa nova escola de soldados em Uberaba, então isso já gerou para a gente uma expectativa de receber algum pessoal agora. Eles vão formar dia 28, semana que vem. E a partir do segundo semestre também do ano passado, começou a ocorrer uma redistribuição de viaturas no estado todo. Aquelas cidades maiores do estado, com maior incidência criminal, foram dotadas de uma frota nova, que é essa frota, que são veículos locados. Os veículos não são do estado, eles são locados, é uma frota locada. E em razão do recebimento dessas viaturas nessas cidades, em Minas Gerais como um todo, as viaturas em condições de atender, poder ser distribuídas, que tinham bom estado de conservação, foram recolhidas para Belo Horizonte e ocorreu uma redistribuição. Nós recebemos várias aqui, inclusive. E esses veículos vieram em condições muito boas, né? Veículos de grande porte, veículos para o policiamento geral da cidade, veículos de todo jeito. Então nós começamos a reestruturar a nossa frota a partir do segundo semestre do ano passado. Continuamos agora, recebemos a última viatura da redistribuição há 2 semanas atrás, fomos buscá-la lá em Belo Horizonte e agora fomos presenteados aí com essas 2 novas viaturas. São veículos que vieram para a gente, aí, são veículos 0 km, né, foram recebidos em Uberaba e agora foram destinados aqui para Araxá. Vão somar-se às outras que nós recebemos aqui, com isso a gente ganha nessa estrutura logística, né? Porque veículo nenhum consegue suportar ser empregado 24 horas por dia, no caso uma viatura, rodando a 30, 40 km por hora, né, que é a velocidade normal de patrulhamento. Então, esses novos veículos, tanto a redistribuição quanto esses agora, os 2 novos, vão permitir que a gente faça um rodízio entre os veículos, garantindo uma vida útil maior para eles, né? Então a gente ganha nisso daí. Agora, comandante, o veículo precisa de equipe e precisa de gasolina também, né? Ele não anda sozinho. Como é que fica essa questão? Nós não temos problemas com o abastecimento dos veículos, né? Felizmente, lembro de algum passado remoto que tínhamos alguma dificuldade, tínhamos que recorrer a parcerias, inclusive para abastecer os nossos veículos, o que não acontece hoje mais. Porque além do nosso convênio com a Prefeitura Municipal, com as prefeituras, nós temos um tanque de combustível no quartel do Estado, né? Então não temos mais problemas hoje com abastecimento de viaturas. Os militares que nós receberemos agora, conforme foi falado pelo deputado Bosco, que já foi nos adiantado também pelo Comando Geral da Corporação, vai ser um número, vai dobrar a nossa expectativa. A expectativa mais otimista que nós tínhamos, ela está sendo dobrada, né? Não ocorreu ainda a publicação, né? Mas em torno de 70 militares, Esse efetivo não é só para Araxá, mas, como eu disse, superou em muito a nossa expectativa e vai permitir que nós possamos desenvolver vários serviços do portfólio da Polícia Militar que nós não tínhamos condições de desenvolver, né? Pretendemos, eu não vou adiantar aqui agora, até porque a gente precisa da confirmação desse efetivo, o ajustamento deles aqui, mas nós temos várias ideias de serviços que a Polícia Militar oferece que nós não tínhamos condições de fazer por falta de efetivo, que agora vão fazer toda a diferença para a nossa comunidade. E essa perspectiva é para breve? Breve, os soldados vão formar agora no próximo dia 28, eles têm um prazo pequeno aí de um estágio em Uberaba e já vêm para Araxá, né? Nós pretendemos inclusive fazer um momento para recebê-los aqui com presença da imprensa, das autoridades, até para festejar isso. Eu acho que precisa ser festejado. Agora, comandante, o senhor disse não é só para Araxá, mas na verdade também o 37º desenvolve um trabalho, se não me engano, com mais 11 municípios além de Araxá. Nós compreendemos aí 12 municípios com Araxá.
E esse efetivo, se nós conseguirmos fazer uma malha de proteção, é isso que a gente tem buscado fazer, nossos municípios têm uma tendência de criminalidade baixa, se comparado a outras localidades do estado. Então, com esse efetivo a gente consegue, inclusive, cercar toda essa área, né, fechando as nossas rodovias, fazendo operações nas rodovias, para que a criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta que migra de outras localidades, não venha para a nossa região. Então a gente ganha muito em capacidade de resposta. Agora, falando sobre o trabalho da polícia como um todo, fez diferença, por exemplo, o funcionamento do vídeo monitoramento? Olha, fez muita diferença, eu digo até que além das nossas expectativas. O trabalho que tem sido, ou os trabalhos que têm sido efetivados aqui em parceria com o vídeo monitoramento, em relação à questão de tráfico de drogas, identificação e prisão de suspeitos e foragidos da polícia, prevenção de furtos, prisão de autores envolvidos nos mais diversos tipos de crime, é fantástico, né? Nós não temos ainda contabilizado, mas a gente vê, acompanha isso diariamente, né, os bons resultados do vídeo monitoramento. Então, quer dizer, é uma parceria que proporcionou um ganho fantástico em relação à segurança pública para o município de Araxá. Isso é fato, né? Isso foi feito pelo poder público municipal, pelo prefeito, numa parceria com a Polícia Militar. Nós identificamos, temos participado desse processo junto com a Polícia Civil, junto com os outros órgãos de defesa social, no sentido de instalar essas câmeras nos locais estratégicos de forma que elas possam contribuir ainda mais para a prevenção criminal. Agora, a PM, ela tem estatística, ela acompanha de uma forma informatizada e muito real todo tipo de criminalidade que acontece por aqui. E o senhor é de Araxá, trabalha aqui há tantos anos, sabe que hora e meia a gente tem realmente algumas ondas, que a gente chama de ondas, como essa última recentemente, que até provocou uma cobrança efetiva junto aos órgãos de segurança pública. Eu falo que campanha tem que ser para levantar a segurança da cidade, a sensação de segurança da gente. A gente não pode fazer campanha para manifestar insegurança, porque aí é campanha a favor da bandidagem. E a gente tem que realmente fazer campanha a favor da segurança. Mas a gente também tem que se preocupar, sim, com essas ondas. Como é que tem sido essa questão para a Polícia Militar? Só fazendo um parênteses, eu concordo plenamente com você em relação à campanha e mobilização, né? Nós precisamos sim de mobilização, de verificar aquilo que pode ser feito em conjunto, né? E nós podemos muito, né? A Polícia Militar tem as suas limitações, como a Polícia Civil tem as suas limitações, como os demais órgãos do sistema de defesa social tem, como todo o sistema de justiça criminal tem gargalos. Então isso precisa ser discutido pela sociedade como um todo, mas a gente precisa buscar soluções, conforme dito até pelo deputado Bosco, nós precisamos buscar soluções aqui. O problema afeta, somos nós diretamente, então nós precisamos buscar soluções conjuntas. Eu acho que a gente avança muito, tentando uma coisa, se não deu certo a gente busca outra alternativa com base em dados sólidos, informações, buscando o apoio da comunidade, ouvindo a comunidade. Então a gente precisa fazer isso sim. Nós temos aqui, como de fato você falou, alguns picos de incidência criminal no nosso município, aqui em particular, falando de Araxá. Não foi uma coisa desse ano, nós já observamos isso já de algum tempo, já há alguns anos atrás, alguns momentos de incidência criminal, devido a vários fatores, como por exemplo, períodos onde ocorre maior liberação de presos, e isso não é uma responsabilidade do juiz, é a lei que determina, é a lei de execução penal que determina os benefícios. Então nós percebemos em alguns momentos, com base em estudos feitos pela Polícia Militar, o aumento dos roubos justamente no momento que eram concedidos maiores benefícios pela lei de execução penal, ou seja, colocado presidiários, pessoas que estavam presas em liberdade. Isso nos alerta para a questão da reincidência criminal e mostra para a gente que a gente precisa trabalhar isso também. Mas isso nos inquieta muito porque causa a sensação de insegurança.
né? E assim, a segurança como um todo, não adianta eu mostrar números e falar que eu estou baixando o número de homicídios, que eu estou baixando o número de roubos e a sociedade se sentindo insegura. Então a gente precisa, isso nos incomoda muito e foi por isso, inclusive, que nós estamos desenvolvendo esses serviços em parceria com a CIA, colocando a viatura que vai atender o setor bancário e comercial, que toda a comunidade araxaense usa esse setor, não é um privilégio de um ou de outro, toda a comunidade usa o setor bancário e comercial da cidade. Então, essas pessoas precisam ter segurança para não serem furtadas, para não serem roubadas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, acreditamos muito nele, vamos fazer uma rede de proteção com os comerciantes aqui, passar para eles quais são as vulnerabilidades, como é que os marginais têm atuado, para eles se prevenirem e ajudarem a gente na segurança. Então, nosso trabalho é esse. Temos sim, nós estamos agora com esse pico de incidência criminal, principalmente em crimes contra o patrimônio controlado, né? A nossa tropa, eu falo que nossa tropa é uma tropa muito aguerrida. Os fatos que têm acontecido aqui, eu falo que quase 100% nós prendemos o pessoal, apreendemos a arma de fogo, recuperamos o que foi subtraído das vítimas. Então, assim, nossa tropa é muito boa, nosso pessoal é muito motivado, né? E a gente tem incentivado e trabalhado junto com eles nessa questão para que a Araxá e todos os 11 municípios tenham um status aí de maior tranquilidade.